Então, contrastando as extremidades do estudo, que foram o manejo 1, com ausência de aplicação, e o manejo 2, onde foram realizadas 5 aplicações, nós podemos observar respostas distintas quanto às variáveis, sendo que para o manejo 1, nós podemos observar, então, que esse manejo ele teve uma maior altura de plantas. Junto a essa maior altura, nós podemos identificar uma redução da altura da inserção do primeiro legume, então, conferindo a esse manejo uma maior zona de produção. Além disso, esse manejo ele manteve uma boa ramificação de plantas e ainda, então, ele teve um grande número de legumes na haste principal. Então, conferindo uma massa de grãos por planta de 10,58 gramas e uma produtividade de 2.586 quilos por hectare. Já o manejo 2, ele teve uma altura de plantas maior também, portanto, a altura da inserção do primeiro legume foi maior, conferindo, então, uma zona de produção menor. Além disso, esse tratamento ele teve pouca ramificação, sendo a produtividade formada basicamente na haste principal. Então, o que conferiu uma massa de grãos por planta de 9,36 gramas e um rendimento de grãos, então, de 2.287 quilos por hectare, então, um valor considerado inferior quando comparado ao manejo sem aplicação de fungicida. Então, portanto, nós podemos destacar, então, que anos de déficit hídrico não resultam em o maior número de aplicação de fungicida não resultam em benefícios igualmente obtidos em anos normais, ou seja, com maior índice de pluviosidade, pois quando você tem um baixo volume hídrico, as plantas elas alteram estruturas para otimizar o uso da água, como o fechamento estomático. Com isso, aumenta muito os problemas de estresse oxidativo com formação de H2O2, sendo que a formação de H2O2 ele atua como um agente antifúngico, então. Além disso, as folhas elas ficam, a planta pode-se dizer que ela fica mais rústica, onde você tem as paredes da epiderme mais cutinizadas, com maiores camadas de ceras, o que então dificultam o processo de infecção pelo patógeno. Em relação ao manejo 3, notou-se que esse manejo, manejo 3 foi com 4 aplicações, notou-se que esse manejo ele teve a menor rendimento de grãos em relação aos outros manejos. Então, criou-se uma hipótese a partir do que se visualizou no campo, pois para esse manejo, a última aplicação ela foi realizada com o fungicida fusão, que é a metominostrobina mais tebuconazol. Essa aplicação ela foi feita quando a cultura encontrava-se já em um estágio bastante avançado, entre R4 e R5, onde notou-se, então, grandes problemas de fitotoxicidade nessas parcelas, onde foi efetuada, então, a aplicação desse fungicida. Então, resultando em uma massa de grãos por planta de 8,25 gramas e um rendimento, então, de grãos inferior aos demais tratamentos de 2.017 quilos por hectare. Em relação, então, às variáveis obtidas através da análise de tecido, então, elas também foram submetidas ao teste de Scott-Knop, sendo que podemos destacar aqui, primeiramente, o manejo 1, que obteve, então, um maior teor de proteína no tecido, então, o que provavelmente, então, estaria ligado ao maior teor de nitrogênio nos tecidos para esse tratamento. Além disso, nós podemos destacar que esse tratamento ele teve uma menor quantidade, uma menor teor de materiais minerais no tecido, quando comparado aos manejos que receberam 5, que é o manejo 2, e o manejo 4, que recebeu 3 aplicações, sendo, então, esse material mineral basicamente formado pelo cálcio, o fósforo, o magnésio e o enxofre. Então, Crucial, em 2001, ele destaca que o nitrogênio e o magnésio, eles fazem parte da molécula de clorofila, sendo a síntese, então, de clorofila fundamental para a interceptação da radiação solar
durante o processo fotossintético. Então, podemos destacar que, provavelmente, esse manejo ele possibilitou uma melhor atividade fotossintética. Além disso, esses resultados eles ajudam a explicar o maior teor do índice de clorofila encontrado e também contribuem, então, para os resultados encontrados com maior produtividade de grãos. Já os manejos 2 e 4, que se referem a 5 aplicações e 3 aplicações, nós podemos observar algumas respostas similares para esses manejos, sendo que o teor de proteína no tecido ele foi inferior ao manejo 1, possivelmente, então, estando relacionado a menor teor de nitrogênio no tecido. Além disso, observam-se incrementos no teor de lipídios no tecido, provavelmente estando relacionado, então, ao aumento da serosidade da folha, como forma, então, de proteção ao estresse. Também encontram-se aumento no teor de carboidratos do tecido e aumento, então, na concentração de materiais minerais, sendo esses materiais minerais formados essencialmente pelo fósforo e pelo potássio. Então, essa concentração de sais também pode ser proveniente de algum estresse ocasionado pela aplicação excessiva de fungicida. Cruz, em 2013, também ele cita que o potássio é um dos cátions mais abundantes no citoplasma, e ele atua, então, sobre a manutenção do potencial osmótico das células e tecidos, e também é um ativador enzimático, atuando, então, na absorção de nitrogênio e síntese proteica. Para o manejo 5, quando foram realizadas 2 aplicações, pode-se observar que esse manejo demonstrou um menor teor de proteína. Além disso, houve um aumento no teor de lipídios e lignina nos tecidos. Então, esse aumento de ceras e lignificação nos tecidos, eles podem ser como resposta de defesa da planta ao estresse ocasionado pela baixa precipitação e temperaturas mais elevadas, ou até mesmo devido ao efeito dos manejos de fungicidas em plantas que já vinham de um estresse. Já os manejos 5, com 2 aplicações, e manejo 3, com 4 aplicações, eles demonstram algumas similaridades para algumas variáveis, como a baixa concentração de material mineral nos tecidos, sendo esse material mineral formado pelo cálcio e o magnésio, e com baixas concentrações, então, de potássio, fósforo e potássio. Então, esses resultados, fósforo, potássio e enxofre, e além disso, observa-se acúmulo no teor de fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro no tecido. Então, esses resultados eles estão de acordo com o encontrado por Cruz em 2013, onde os teores de FDN e FDA estão diretamente relacionados com a concentração de cálcio na planta, que é essencial, então, para a integridade estrutural da parede celular. Em relação, então, à análise de grãos, então, as variáveis da análise de grão também foram submetidas ao teste de Scott-Quinot, sendo que as diferenças encontradas as diferenças encontradas na análise de variância para as variáveis proteína no grão, ácido oleico no grão e ácido linoleico no grão, elas não foram diferenças tão significativas, suficientes do tipo, então, do teste de Scott-Quinot, agrupá-las em diferentes grupos. Então, todas receberam o mesmo agrupamento, ou seja, não houve diferença para essas variáveis entre os diferentes manejos avaliados. Somente a variável porcentagem de grãos esverdeados, então, que diferiu-se, formando 3 diferentes agrupamentos, sendo que o manejo 5, com 2 aplicações, foi o que apresentou a maior porcentagem de grãos esverdeados. Já os manejos, manejo 1 com ausência de aplicação e o manejo 3 com 4 aplicações, eles situaram-se intermediariamente, então, em relação à porcentagem de grãos esverdeados. Já o manejo 2 com 5 aplicações e o manejo 4 com 3 aplicações foram os que apresentaram, então, a menor porcentagem de grãos esverdeados.
Normalmente, a porcentagem de grãos esverdeados ela é variável em função do tipo, da intensidade e de quando ocorre o estresse, que normalmente é resultante da morte prematura ou a maturação forçada da planta, que é decorrente, então, do ataque de doenças, insetos, ou até mesmo, então, pelo déficit hídrico associado a condições de temperatura elevada durante, então, as fases finais do enchimento de grãos. Então, em condições normais, o teor de clorofila ele é degradado pela ação da enzima clorofilase. Portanto, quando o processo de maturação ele é forçado, essa enzima clorofilase ela pode ser degradada, então ela pode cessar sua atividade antes de toda a clorofila ser degradada, então ocasionando então essa formação de grãos com um aspecto esverdeado. Então aqui eu trouxe algumas imagens tiradas durante a condução do experimento, onde podemos observar a cultura em um nível de estresse bastante elevado, em decorrência da falta de chuva e elevadas temperaturas, onde nesse momento já se encontravam então a presença de grãos desse aspecto esverdeado, e com certeza então está ligado ao processo de maturação forçada dessas plantas, pois notou-se uma antecipação no ciclo durante a condução desse experimento de mais ou menos então 15 dias. Então, a correlação linear ela foi realizada principalmente para identificar a associação entre as variáveis, sendo que para a correlação foi possível identificar 78 associações, onde 11 foram significativas. Logo, nós podemos destacar, então, uma forte correlação entre o número de legumes com 2 grãos e a massa de 1.000 grãos, ou seja, quando toda vez que aumenta o número de legumes com 2 grãos, eu tenho ganhos na massa de 1.000 grãos. Esses resultados, então, eles estão de acordo com o encontrado por Weber em 2017, onde elevadas produtividades seriam alcançadas com 2 grãos por legume, 1.950 legumes por metro quadrado, e massa de 1.000 grãos de 190 gramas. Também notou-se forte correlação positiva entre o rendimento de grãos e a massa de grãos por planta. A fibra em detergente neutro, ela correlacionou-se negativamente, então, com o teor de fósforo no tecido. Já o teor de carboidratos correlacionou-se positivamente com o potássio no tecido e negativamente, então, com o magnésio no tecido. O fósforo no tecido, ele correlacionou-se positivamente com o potássio no tecido, com o teor de óleo dos grãos e com o teor de clorofila das plantas. Já o teor de óleo dos grãos, ele correlacionou-se com o teor de ácido graxo palmítico dos grãos, onde toda vez que eu tenho ganhos no teor de óleo, eu levo então essa característica de aumento do ácido palmítico e redução então do ácido oleico. Portanto, de acordo com Pipolo, em 2015, ele destaca que a porcentagem que o teor de ácido oleico nos grãos, ele é principalmente, então, definido por temperaturas mais elevadas, então o aumento desse ácido ocorre por temperaturas elevadas, sendo que normalmente para a indústria, a elevação do ácido graxo oleico é favorável por aumentar, então, a estabilidade oxidativa do óleo. Além disso, nota-se que o teor de óleo dos grãos correlacionou-se com o índice de clorofila, ou seja, que provavelmente pode estar relacionado com a maior taxa fotossintética, estando, então, podendo utilizar, então, a teoria de Stefanello, em 2014, que ao avaliar, então, o comportamento de fungicidas em plantas da soja, observou que o teor de clorofila das folhas correlacionou-se positivamente com a massa de 100 grãos e a produtividade de grãos da cultura, relatando, então, que o crescimento de grãos ele é dependente da exportação de fotossimilado das folhas.
Então, podendo utilizar esse conceito, pensando que pode ter ocorrido, então, uma maior exportação para aumentar, então, o teor de óleo desses grãos.